38. Hoje é um pedaço longo, tá? Triste, mas também serve de alerta. Diz assim, Gênesis 19: Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele, e deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou-a após si. E lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens. Eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado. E chegando até a presença do Senhor, o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permita que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade, pequena. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo
da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber o vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demo-lhes a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e chamou Moabe, e é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Ruth, a moabita. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Vamos lá. Senhor, obrigado pelo privilégio de termos esse local para cultuar o seu nome. Não que o culto esteja confinado a esse local. O Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que com a porta trancada nós podemos dizer: Pai nosso que estás no céu. Mas te agradecemos porque podemos nos reunir como teu povo. Agradecemos porque o Senhor tem nos dado a graça de estudarmos a tua palavra. E nesse momento, na exposição dela, eu rogo a tua ajuda. Rogo que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor quer que compreendamos, que aprendamos do texto que foi lido, que atentemos às advertências da tua palavra, Senhor. Como mensageiro, eu rogo a tua ajuda, a fim de que eu venha ser útil àqueles que investiram tempo nessa manhã para ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós entramos num capítulo, vamos dizer assim, de transição, até a história novamente se focar em Abraão, no capítulo 20. Novamente o foco desse período da história é o seu sobrinho Ló. E esse texto, ou melhor dizendo, o final do versículo do capítulo 18, verso 22, e todo o capítulo 19, eu reparti em 4 partes, em 4 atos ou em 4 cenas, que fica fácil para você compreender a progressão do que está acontecendo. Então nós podemos colocar da seguinte maneira: a primeira parte é a intercessão do justo, Abraão e a sua súplica diante do Senhor. No capítulo 18, verso 22 ao verso 33. Abraão, ele caminha com o Senhor, ele toma conhecimento do que está para acontecer, e ele se posiciona e intercede pelos justos que possivelmente existiam naquele local. Na segunda parte da progressão da narrativa, nós temos a longanimidade e a misericórdia de Deus sobre o justo que vacila.
Nós temos como que Deus é paciente e misericordioso com o justo, mas que está vacilando na sua caminhada. E isso é o capítulo 19, 1, 22. Depois nós temos duas situações bem tristes. A terceira, dentro nessa ordem, é o juízo e a destruição do ímpio. Os anjos destroem aquela cidade. E a quarta situação é a origem dos moabitas e dos amonitas. Como que essas duas nações surgiram. Então vamos por parte. O texto fala sobre a intercessão de Abraão. Abraão, ele se posiciona, ele toma conhecimento do que Deus vai fazer, e o cerne da questão no verso 22 ao 33 do capítulo 18 está no verso 23. Aproximou-se a ele e disse: destruirás o justo com o ímpio? O foco de toda essa argumentação de Abraão com Deus é em cima disso. O Senhor haverá de fazer isso, destruir o justo com o ímpio? O apelo é caso, em razão da presença do justo, o ímpio com a cidade fosse poupada como expressão da justiça de Deus. Não em relação ao ímpio, mas em relação ao justo. E no meio disso, Abraão ele apresenta 4 cenários hipotéticos em relação ao número de justos e qual seria o proceder do Senhor diante destes justos. Olha, e se tiver 50, o Senhor vai destruir a cidade por causa disso? Não, pelo amor aos 50 não vou fazer. E se faltar 5 para os 50? Se tiver 45, o Senhor vai destruir? Não. E se tivermos 20? Não. Se tivermos 10? Deus fala, não, por amor dos 10, eu não vou destruir. Deus assegura a Abraão que por amor aos justos, os ímpios e a cidade seriam poupados. Esse é o primeiro take, o primeiro ato dessa cena, né? Desse filme que nós estamos vendo. A segunda questão, Abraão sai de cena e Ló entra. Com características iguais, vamos dizer assim, a recepção que Abraão deu. Ló e Abraão estão à porta de um lugar. Os anjos chegam, os anjos são recepcionados, um banquete é dado e uma intenção é comunicada. No caso de Abraão, daqui 1 ano o seu filho vai nascer e eu vim destruir Sodoma e Gomorra. No caso de Ló, seguinte, sai, leva todos os seus parentes, porque eu vou destruir essa cidade. É grande o clamor dessa cidade diante do Senhor. Esse segundo quadro da narrativa, que é praticamente o 19, do 1 ao 22, essa primeira parte, esse segundo quadro da narrativa retrata a longanimidade e a misericórdia do Senhor para com o justo que vacila. Na hora da contextualização, nós vamos perceber essa questão da longanimidade. Eles chegam de noite e saem e começam a exercer o juízo quando o sol raia, quando o sol está nascendo. E deu tempo, pelo menos como que o texto apresenta, de Ló dormir. Pegar no sono dos anjos ou acordarem cedo e dizer, olha, por que você não saiu daqui ainda? Os anjos são recepcionados por Ló, que insistentemente roga que estes passem a noite sob o seu teto. São recebidos dignamente, porém com um banquete menor do que foi oferecido por Abraão e com menos interação de sua família em relação de Abraão. Quando o Senhor e os anjos chegam à casa de Abraão, os servos estão trabalhando, Sara está trabalhando, toda a família está envolvida naquela recepção. Quando é no caso de Ló, nós não temos isso, não se fala da esposa de Ló, as filhas não aparecem, a ideia é que é Ló que pôde só fazer um pão asmo e água, oferecer algum tipo de líquido para eles. A população da cidade, no decorrer da narrativa, planeja uma iníqua ação para com os hóspedes e o anfitrião, que é poupado de ser linchado pelo povo pelo livramento dos anjos. Os hóspedes, a cidade chega, esses homens que chegaram aí, traz aqui para que abusemos. A ideia ali é para que possamos conhecê-los. E aquela ideia do conhecimento sexual, de envolver-se com eles, de abusar. Ló
como um anfitrião, o que ele faz? Ele sai, fecha a porta, é como se ficasse ali, olha, não façam nada. Tem minhas filhas aqui, façam com ela, mas não façam com eles. E aí esses ficam indignados e dizem, olha, você é um estrangeiro aqui, está de passagem, né? Depois nós vamos saber que Ló estava aproximadamente 21 anos já ali, em Sodoma. E você quer ser juiz em tudo? Nós vamos fazer pior com você do que iríamos fazer com eles. E a ideia do texto é que eles forçam Ló contra a porta. Chacoalham Ló, batendo na porta, os anjos abrem, puxam Ló e ferem estes de cegueira. Ló é informado do juízo e é admoestado a fugir com a sua família daquele local. Porém, seus genros fazem pouco caso. E o próprio Ló não acata com prontidão o aviso dado pelos anjos. Essa é a ideia de um justo que vacila, de um justo vacilante. No final, Ló é conduzido pelo braço, pelos anjos, meio que à força para fora da cidade, ele e toda a sua família, sendo isso um ato de misericórdia da parte de Deus. Ele mesmo vira para os anjos e diz, olha, eu vejo como que é grande a sua misericórdia por mim, então não deixa eu ficar aqui nessa cidadezinha pequena, me dá essa cidade. E há um contraste muito grande que nós vamos ver depois entre as aspirações de Ló diante da destruição do ímpio e as aspirações de Abraão diante da destruição do ímpio. Ló se refugia em Zoar, enquanto os anjos executam o juízo contra as duas cidades ímpias. A terceira questão que nós podemos ver aqui é a destruição. Uma vez que o pedido de Abraão é atendido, ou seja, o justo não é destruído com os ímpios. Os anjos começam a executar o juízo, verso 23 até o verso 29. Assim que o justo é retirado da cidade, o juízo começa a ser executado. A impiedade, a iniquidade e a vileza dos moradores era tamanha que mesmo acometidos de cegueira, não se demoveram da intenção de praticar o mal contra Ló e seus hóspedes. Quando Ló é trazido para dentro e os anjos o cegam os moradores, o texto diz que mesmo cego, eles se cansaram de procurar a porta. A cegueira não impediu eles de tentar praticar a maldade que eles estavam aspirando contra Ló. Ao nascer do dia, o Senhor fez cair fogo e enxofre sobre as cidades, atingindo tudo, dos moradores até a terra, como se nada naquele lugar pudesse ser poupado. E por último, nós temos uma situação triste envolvendo a família de Ló. Primeiro, os genros não se salvam. O desdém e o gracejo dos genros os levaram à perdição. Segundo, a mulher de Ló se perde. Depois nós temos o caso das filhas. A mulher de Ló desobedece à ordem angelical e por isso é punida por sua incredulidade. O texto, quando os anjos chegam para Ló, eles dizem o seguinte: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. E a quarta e última situação, a origem dos moabitas e dos amonitas. No final, as meninas estão só com o pai, os genros foram destruídos, e a mais velha tem uma brilhante ideia, né? Ela tem uma ideia assim, tipo, olha, os meios justificam os fins, um pragmatismo, que é peculiar de uma cultura sem Deus, que é a marca registrada de uma cultura marcada pela impiedade, conduzida pelo pecado. Eu julgo que o fim é bom, não importa se o meio que eu vou traçar seja mau. Não importa se o meio que eu vou traçar seja mau. Os erros de Ló não são contados dentre os que escaparam do juízo, e portanto as filhas de Ló estão sem nenhuma perspectiva de um casamento tão próximo. A mais velha tem um plano e chama a mais nova para participar. Então elas embebedam o pai, elas têm relacionamento sexual com o pai, elas engravidam e dali saem 2 filhos. Um se chama Moabe, que significa do seu pai.
e o outro, Amon, filho do meu povo. Então, basicamente isso que o texto diz, é uma narrativa. Um dos perigos da narrativa é você tentar discernir ou tentar decifrar detalhes que não é a preocupação do autor, né? Ele simplesmente está contando uma história. Deus destruiu um povo ímpio e poupou um justo. Ele está contando a história para um povo que está para conquistar a terra de Canaã. Lembra? Os leitores originais são aqueles que estão peregrinando no deserto, estão ali debaixo da tutela de Moisés e logo após seriam guiados por Josué. Eles iriam entrar na terra e eles precisavam saber: quem nos trouxe até aqui? Javé, ou Jeová. E eles precisavam saber quem é esse Senhor e o que ele fez até aquele momento da história. Então vamos contextualizar. O que o texto então significa? Nós vimos o que o texto diz. O que ele significa? Nós temos duas frontes aqui, pelo menos dois grupos. Primeiro, Israel. E nós temos algumas coisas interessantes aqui que podemos perceber o quanto que esse texto significa, ou pelo menos tem um significado para aqueles que estavam para entrar na terra. Primeiro, o povo de Israel deveria entender, ou eles deveriam guardar o caminho do Senhor e praticar a justiça e o juízo. A primeira coisa que eles precisavam entender é isso. Deus os tirou da terra do Egito por promessa feita a Abraão, e uma das questões que envolvia a promessa de Abraão é que os seus descendentes precisavam guardar o seu juízo e praticar a sua justiça. Olha o verso 19 do capítulo 18. Porque eu o escolhi para que ordenem aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então a primeira coisa que o povo ia entender é isso. Eles deviam guardar o caminho e praticar a justiça de Deus. Através disso eles obteriam as bênçãos prometidas a Abraão. Agora, o ponto principal envolvendo a narrativa com a destruição de Sodoma é o seguinte: eles deveriam notar que Deus espera que o seu povo seja justo e reto. Como eles poderiam ser justos e retos? Guardando o caminho do Senhor. Seria uma forma, guardando o caminho do Senhor, seria uma forma de não guardarem o caminho dos povos da terra, que fatalmente resultaria na disciplina do Senhor, como as filhas de Ló aprenderam. Vocês vão ver depois, se Deus permitir a gente chegar em Deuteronômio, Levítico, Deus fala várias vezes o seguinte: não aprendam o costume dos povos da terra. Não façam aquilo que os povos fazem. No final eles aprendem a cultuar a Moloque, matando os filhos, e eles se mergulham em todos os maus costumes dos povos. O texto da destruição de Sodoma e a ideia da conversa com Abraão, de Deus com Abraão, é que eles entendessem que a única forma deles não serem disciplinados, deles não abraçarem o caminho dos povos, seria guardando o caminho do Senhor, seria praticando a justiça. E as filhas de Ló é um exemplo de como que a permanência no meio dos ímpios influencia muito. Na terra, quando eu digo na terra, ali é a porta de Canaã, e na terra de Canaã, o povo debaixo do cuidado de Moisés, na terra, além de saberem que o Senhor requer deles, ou seja, que eles pratiquem a justiça, eles também saberiam o que haveria de acontecer caso não praticassem a justiça. Quando eles lessem a Torá, quando eles lessem o Pentateuco, melhor dizendo, os 5 livros da lei, eles iriam saber muito bem, pelos vários exemplos, o que haveria de acontecer se eles abandonassem o pacto que eles assumiram com Deus no Sinai, a aliança que eles assumiram com Deus. Eles iriam saber o seguinte: primeiro, que Deus procede com longanimidade e misericórdia antes do juízo. Deus, ele é paciente antes de vir pesar a sua mão, dando oportunidade ao justo que vacila de ser poupado da disciplina divina. Foi isso que ele fez com Ló. Chegaram de madrugada, ou de noite, melhor dizendo, e o sol nasceu e Ló ainda estava lá.
Segundo, que os incrédulos, no caso a mulher de Ló, e os de coração duro, como os moradores da cidade, Deus haveria de destruir os que fizessem da iniquidade um estilo de vida. Eles saberiam o seguinte: Deus ele é paciente, ele é longânimo, ele vai dar avisos, ele vai mandar mensageiros, ele vai te dar um tempo. Mas se a pessoa se enveredar com o coração quanto mais, se firmar na iniquidade e abraçar a maldade, essa pessoa será destruída, como a esposa de Ló e os moradores da cidade. E uma terceira questão, que passa bem desapercebido: Deus está atento ao clamor dos inocentes. O texto diz, tanto quando Deus fala com Abraão e quando os anjos falam com Ló, o clamor dessa cidade subiu até o Senhor. E a palavra, a ideia do clamor é a mesma que é apresentada, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, quando Deus fala para Caim o seguinte: o sangue do teu irmão clama da terra a mim. A ideia é de um pedido de socorro por alguém que está sendo oprimido, por alguém que está sendo agredido. Deus está atento ao clamor dos inocentes, dando a entender a Israel de que eles também deveriam cuidar da forma como eles estavam procedendo na entrada da terra. Isso é para Israel. E para nós? Isso é o que significa para eles. O que significa para nós? Você já ouviu falar de tipo e antitipo? Tipo e antitipo. Não é um trava-língua, tá? Tipo é quando um personagem ou uma coisa ou um evento no Antigo Testamento aponta para uma verdade posterior. Exemplo: o cordeiro do sacrifício é um tipo da pessoa de Cristo. O sacrifício é um tipo da obra de Cristo. O que é o antitipo? O antitipo é quando o tipo é realizado posteriormente. Exemplo: Hebreus 9 trata que o corpo de Cristo, que o corpo e o sacerdócio de Jesus como um antitipo do tabernáculo. Se o tabernáculo é um tipo de algo que está para acontecer, quando aquilo acontece, se torna o antitipo daquilo que estava sendo pronunciado. Por que isso é importante? Porque no texto, nessa narrativa, nós não podemos nos enganar com respeito ao seguinte: nós não somos Abraão aqui no texto, nós somos Ló. Nós não somos Abraão no texto, nós somos Ló. O único tipo que Abraão pode ser é Cristo. Nós somos os justos que vacilam ainda. Nós não somos o justo que intercede e que Deus atende por causa da sua intercessão. Para nós, esse texto diz o seguinte: Abraão é o tipo de Cristo que intercede pelo seu povo, pelo justo. Assim como Abraão intercede pelos justos daquela cidade que está no meio dos ímpios, nós temos Jesus como o antitipo de Abraão, o sumo sacerdote que intercede pelo seu povo. O lugar mais claro sobre isso é João 17. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. É a sua intercessão que causa com que sejamos poupados do juízo condenatório, mas a sua intercessão não nos livra da disciplina que santifica. Por isso nós lemos o texto de Hebreus 12 no início do culto. Se sois disciplinados é para a perseverança, para que vocês sejam participantes da santidade de Deus, ou da santidade divina. Então, para nós, a primeira coisa que esse texto aponta é isso. Eu e você, nós não somos Abraão, nós somos Ló. Cristo é o antitipo de Abraão, que roga pelo seu povo e tem o seu pedido atendido. Na hora que os anjos estão executando o juízo e Abraão levanta-se de madrugada e olha para a cidade e vê aquela fornalha, o texto diz que Deus se lembrou de Abraão e por isso livrou Ló. Por isso livrou Ló. Então nós louvamos a Deus por Jesus Cristo.
Nós louvamos a Deus por Jesus Cristo, porque nós não podemos negar que em um momento ou outro nós somos esse tipo de justo que vacila na caminhada cristã, que sabe da vontade de Deus e que demora em atendê-la, que Deus avisa que Ele está vindo para nos disciplinar e ainda assim nós demoramos. É a sua misericórdia e a sua longanimidade aplicada a nós, mas o que não nos causa, o que não nos deixa ser destruídos e consumidos por Deus, é porque nós temos um justo intercedendo por nós, Jesus Cristo. Uma terceira questão para nós é o seguinte: o padrão de Deus para o seu povo continua sendo o mesmo, o caminhar com retidão através da sua santa vontade. Ele diz para Abraão o seguinte: eu ordenei a Abraão que ele ensine aos seus descendentes e aos depois dele que guardem os meus caminhos e pratiquem a justiça. Isso não mudou. Qualquer um que tem uma aliança com Deus deve guardar os caminhos e praticar a justiça. É por meio dela que somos poupados do juízo e guardados da influência desse mundo. Você não quer ser uma pessoa mundana? Fique dentro da vontade de Deus. Se você abrir mão da vontade de Deus, você será influenciado e certamente caminhará como mundano, pensará como mundano, decidirá coisas difíceis como mundano. Olha o exemplo das filhas de Ló. Elas quiseram resolver um problema não da forma mais piedosa possível, mas conforme elas aprenderam no lugar onde elas estavam. Uma terceira questão que nós podemos prestar aqui é: Deus tem em sua aliança conosco, por meio de Cristo, meios de lidar com a nossa fraqueza espiritual. Quando Deus propõe esse contrato conosco, esse pacto, essa aliança, Ele tem medidas que trabalham ao nosso favor, mas que nem sempre são prazerosas de experimentar. O texto de Hebreus 12, versículo 11 diz assim: toda disciplina no início não é motivo de alegria. E aqui nós temos pelo menos três coisas que eu quero ressaltar. Primeiro, quais são as medidas que nós podemos traçar aqui e que é claro também para nós hoje? Deus nos avisa, Deus nos alerta e chama a nossa atenção, como os anjos avisaram Ló. Antes de Deus te disciplinar, antes de Deus te dar um chacoalhão, antes de Deus falar o seguinte: eu estou saindo do modo de misericórdia e longanimidade para o modo de pai agora, eu vou te disciplinar. Ele te avisa. Nenhum ímpio vai poder dizer: olha, Deus não me avisou. E nenhum santo, quanto disciplinado, vai poder dizer: olha, eu não sabia que Deus queria que eu fizesse isso para ele. Deus avisa, Deus manda pessoas. Significa que nós devemos ter uns ouvidos abertos e um coração receptivo. As pessoas vêm e nos alertam: isso não é correto, isso não é a vontade de Deus, não é o caminho do Senhor, não é assim que um justo caminha, não é assim que um justo decide. Mas a pessoa, ela faz-se de surdo, e mesmo já experimentando as consequências das suas decisões erradas, como um cego, ou como um povo cego, ainda a pessoa não abre mão do seu caminho errado. Deus avisa, Deus, Ele chama a atenção. Segundo, Deus dá meios. Ele não somente diz: olha, João Vitor, abre os olhos, porque senão eu vou chacoalhar a sua vida. Mas Ele também dá um escape, Ele providencia uma forma de você fugir daquilo, de você atender à advertência. Deus dá os meios e o tempo para que mudemos de atitude em relação à sua vontade. Eles chegaram à noite e esperaram até o sol nascer. Mas a questão é o seguinte: para Ló foram algumas horas, para você talvez já tenham passado anos, talvez dias e semanas. Quanto mais o tempo avança, pior fica para você. Quanto mais o tempo avança, pior fica. Deus, Ele não somente manda mensageiros, mas Deus dá meios, Deus, Ele espera. Lembra, numa das parábolas, eu só estou pegando a título de ilustração, não para interpretar, mas para ilustrar. O inimigo
plantou o joio no meio do trigo. E os trabalhadores falam o quê? Vamos lá limpar tudo. E aí o que Deus, o Senhor da plantação? Não, espera. 1 hora vai dar fruto. E os que não derem fruto nesse tempo, a gente corta. A gente corta. Terceiro, Deus pode se valer da força da dor para não destruir o santo com o ímpio. Deus ele não vai causar com que você tenha simplesmente um sentimento de tristeza. Quando Deus visita os seus santos que vacilam, estes realmente experimentam algo que não lhes resta dúvida de que é a mão do Deus Todo-Poderoso pesando sobre a vida deles. Eles experimentam o horror de cair na mão do Deus Fogo Consumidor. Deus avisou, Deus deu tempo, e chega o momento em que Deus vai pôr as coisas no lugar. Os anjos pegaram Ló e o levaram para fora, o arrastaram. Ló, por um lado, ele apresentou grandes virtudes, recebeu os anjos, foi prestativo, foi hospitaleiro, preocupou-se com a vida daqueles homens. Por outro, ofereceu as filhas. O anjo avisando, ele vai lá, avisa os genros não dão a mínima, ele também entra na onda e vai dormir. Ao ponto dos anjos falar: você está aqui ainda, levanta, pega tudo que é seu e some. Deus ele pode se valer da força. O que eu faço agora então? Qual é a aplicação do texto? Nós vimos o que ele significa, o que ele diz, o que ele significa e o que eu faço. O que eu faço agora? Primeiro, esse texto, de maneira bem prática, chama a atenção para o seguinte: cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as suas decisões. Tome muito cuidado com o critério que você emprega nas decisões em sua vida. Por que isso? Por que isso? Por que devo tomar cuidado com as decisões? Fiz um cálculo aqui, estou até feliz que foi a primeira vez que eu me dei bem com matemática. Feliz. Mas é importante que o tempo que a gente vai poder traçar, uma linha temporal aqui, mostre como que uma decisão tomada muito tempo atrás, 1 hora vai pedir, vai cobrar. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. Gênesis 2. Quando Ismael nasceu, ele tinha 89. Quando Deus deu a circuncisão, ele tinha 99 anos. Então nós temos um período de 24 anos. De 14 anos. De 24 anos até aqui. De 75 para 99. 24. Em Gênesis 16, nós temos uma outra informação que vai dar para repartir isso daí. Em Gênesis 16, 13, é mencionado que eles já estavam há 10 anos na terra de Canaã. Fazia-se 10 anos que ele tinha se separado de Ló, em Gênesis 16. Com isso, podemos supor que se Abraão foi pai aos 89, que é quando nasce Ismael, se ele foi pai aos 89 e já tinha se passado 10 anos que ele estava ali, eu vou pôr um ano a menos, 88, então eu vou dizer que Abraão tinha 78 anos quando Ló se separou dele. 3 anos após ele sair de Ur dos Caldeus, Ló caminhou com ele. Quando ele tinha 78 anos, eles se separaram e Ló decidiu ir para as campinas do Jordão, que era o melhor que saltou os seus olhos, e ele foi montando as suas tendas até chegar em Sodoma. Tudo isso para dizer que passaram-se 21 anos desde que Ló tomou a decisão de ir morar na campina do Jordão, armando as suas tendas até Sodoma. 21 anos, ele tinha tomado uma decisão 21 anos atrás, que contaminou a sua vida, contaminou a sua família, e chegou ao ponto de ele perder tudo.
uma decisão tomada 21 anos atrás. Abraão também errou no meio disso tudo. Nós temos os relatos do erro de Abraão. Mas naquele dia do juízo de Sodoma e Gomorra, não era Abraão que estava colhendo o fruto de uma decisão errada, era Ló. No dia que os anjos vieram e fizeram chover fogo e enxofre, não era Abraão que estava colhendo o fruto da sua decisão errada, era Ló. Então esse texto ele diz uma coisa bem simples: cuidado com o critério que você usa para tomar as suas decisões. Uma hora ou outra, aquilo que não é da vontade de Deus vai fazer-nos tropeçar e tropeçar feio. Nós nos enganamos com um falso senso de segurança, de que nos percebemos andando errado aqui e acolá e não experimentando um erro, ou não experimentando a consequência, e achando que Deus está deixando passar. Não, Deus está sendo misericordioso e longânimo, mas isso tem limite. Mas isso tem limite. Tenha a sua vida direcionada por Deus. Volte para Gênesis 13, que é quando eles se separam. Verso 14. Nesse ponto, Ló já tinha feito a sua decisão. Nesse ponto, Ló ele tinha visto as campinas, ele viu segundo a concupiscência dos olhos, ele viu que aquilo era o melhor para ele, ele decidiu: é isso que eu quero, sem nem saber o resultado, aonde que isso levaria. Enquanto Abraão não fez nada, Abraão esperou Deus falar com ele. E o texto diz assim, verso 14: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha. Ergue os olhos e olhe. Que as suas decisões sejam dessa forma. Deus falando com você: levante os seus olhos e olhe. É aqui que eu quero que você vá. É isso que eu quero que você faça. Que Deus seja o critério das suas decisões, a fim de que você não colha de forma muito pesada as consequências de uma decisão segundo o mundo. Bom, essa é a primeira aplicação. Cuidado com o critério que você usa nas suas decisões. Uma hora isso vai vir cobrar. Isso será uma cobrança na sua vida. Deus te visitará em algum momento. A segunda aplicação. A longanimidade e a misericórdia de Deus têm limite. Não demore para abandonar o seu pecado. O verso 16 do capítulo 19 diz assim: como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão. Não é assim conosco? Nós sabemos que Deus já está apontando o nosso pecado, mas nós deitamos, nós relaxamos. Nós achamos que isso a gente vai poder fazer depois, pela nossa própria força, quando Deus está demandando urgência, Ele está no imediatismo, é agora que você tem que abandonar isso. Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele é longânimo, mas isso tem limites. Isso tem limites. Não espere que Deus te tome pelo braço, para te afastar do seu pecado. Não espere chegar a esse momento. Terceiro, e essa é a última aplicação: qual é o perfil daqueles que vão receber o juízo de Deus caso não se arrependam? Como que nós podemos saber que alguém está para abraçar o juízo de Deus? O texto nos dá 3 dicas. Uma pessoa que está para receber o juízo de Deus, se não se arrepender, é aquela como os moradores de Sodoma, que vivem na prática do mal, e o viver na prática do mal lhe rouba a percepção do juízo de Deus. Ló disse para eles o seguinte: não façam o mal. E eles, mesmo cegos, não pararam com isso. Se você ler Apocalipse, você vai ver que em um dos flagelos, os homens sofrerão dores por 5 meses. E diz que por 5 meses eles vão blasfemar mais ainda.
eles vão blasfemar. Essa ideia de que as pessoas vêm pela dor, às vezes a dor revela só quanto o coração é duro. Estes, por causa da maldade com a qual eles estavam afundados, eles não perceberam que o juízo estava na cara deles. Que o ceifador chegou, que a morte estava ali para recolhê-los, que Deus estava ali para exterminá-los. Eles estavam cegos e insensíveis ao perigo que estava sobre eles ali. Um outro perfil de alguém que está para receber o juízo, além de a pessoa viver tão afundada no pecado e não perceber que ela está debaixo do juízo de Deus, é também como os moradores de Sodoma. A sua maldade não é impedida por nada. Nada para essa pessoa de ser má. As cabeçadas na vida, as decisões erradas e as consequências que essa... É um atrás do outro, uma situação atrás do outro, e a gente olha e fala, essa pessoa não aprende? Ela não entendeu que ela continuando dessa forma não vai ser bom para ela? O perfil de alguém que está para receber o juízo é quando nada impede a maldade daquela pessoa. Ela é como um rolo compressor. Mesmo cegos, eles não praticaram, não deixaram de querer praticar o mal. Não é incomum ouvir relatos e testemunhos de de ateus, que mesmo no leito de morte, com sofrimento, blasfemam contra Deus. Eu tenho um caso muito próximo que foi do meu padrasto, que com câncer na garganta, ele dizia, se Deus existe, por que eu estou com câncer? E blasfemava, falava coisas que eu não vou falar aqui. O sofrimento não é certeza de que o mal cessará no coração de alguém. Só o Deus transformar aquela pessoa numa nova criatura. E terceiro, como os moradores de Sodoma, todas as vezes que são alertados do juízo de Deus, acham graça. Os genros de Ló, o texto diz, acharam, porém, que ele gracejava com eles. Sabe, alguém que vai abraçar o juízo de Deus é aquela pessoa que você chega e diz, olha, você precisa se arrepender, porque você é um pecador. Deus, ele está com a sua longanimidade lhe oferecendo uma forma de você fugir da ira vindoura, e a pessoa acha que aquilo é besteira, que aquilo é história, vai contar história para boi dormir, acha que é conto de fadas. A linguagem, olha, vai lá falar com o seu amigo imaginário. As pessoas que zombam do juízo, aquelas pessoas que zombam de Deus, e aquilo que o texto de Gálatas diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquilo que ele plantar, ele vai colher. Esse texto é um alerta para os ímpios e para os justos que vacilam. Deus, ele protege o justo. Mas se ele estiver vacilando, ele vai experimentar a disciplina de Deus. Para o povo de Israel é um alerta. Vocês têm uma aliança, vocês estão debaixo da circuncisão, e isso envolve vocês guardarem os meus caminhos e praticarem a justiça, e não aprendam o costume dos povos, porque senão também eu venho e visito vocês. Para nós temos essas implicações. Cuidado com as decisões. O que você usa como critério para decidir na sua vida? Se é Deus ou aquilo que é melhor aos teus olhos? Que Deus também tem dispositivos para nos fazer caminhar na sua vontade, nem que Ele tenha que fazer isso à força. E que tem uma forma de descobrir se a pessoa está abraçando o juízo de Deus ou não. Ela não percebe o perigo por causa da maldade. As dificuldades não impedem essa pessoa de praticar o mal. E essa pessoa, ela desdenha, ela zomba de Deus. Essa pessoa certamente
será destruída como as cidades, como os genros de Ló e como a mulher de Ló. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.